E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo em casa, se cuidando direitinho? Então, hoje nós vamos dar continuidade. O nosso tema é a era da informação e o perigo das fake news. Como é que a gente pode desenvolver o texto. Então, todo mundo está aí com o arquivo na mão, né, da aula. E a gente vai conversar aqui como que você vai utilizar e como que você vai fazer essa proposta hoje, ok? Então, o primeiro ponto, partindo desse tema, a era da informação no Brasil, o perigo das fake news, está relacionado a 3 situações que a gente já sabe que a gente precisa criar para, de alguma forma, desenvolver o texto. Esse é o ponto de partida. Então, a primeira coisa é por que as fake news representam um perigo. Ou seja, eu tenho que pensar sobre isso. Vou ter que pensar também por que na era da informação as fake news elas ganham maior progressão. Quer dizer, por que no momento em que a sociedade tem maior possibilidade de se informar, as fake news conseguem, né, de alguma forma, se disseminar e se tornar verdade. E o terceiro ponto, como é que eu faço para combater as fake news? Vocês estão ouvindo agora os cachorros latindo aí, né? Porque são 3, então imagina. Bom, partindo desse ponto, a gente entra na parte da coletânea de texto. Quais são os pontos da coletânea que eu deveria problematizar para desenvolver o meu texto? Então, na coletânea, a gente vai ter, por exemplo, na primeira coletânea, problematizar sobre como a disseminação de notícias falsas pode impactar na organização social. Esse é um ponto que vocês vão ter que discutir. Problematizar sobre o que acontece com a sociedade se houver quebra de confiança nas instituições. O que isso significa socialmente, nós vamos ter que falar sobre isso no texto também. Terceiro ponto, pensar sobre o efeito danoso do niilismo, que é aquela ideia de que o desentendimento social, que nada vai dar certo, né? Você tem uma negatividade em relação aos avanços do indivíduo como elemento social. Depois, pensar sobre a liberdade de expressão, porque aparece no texto 2 da coletânea a questão constitucional, o artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade de expressão, mas também determina que eu não posso ser anônimo. Então, nesse caminho das fake news, o anonimato tem sido, né, e a criação de robôs, o grande impulsionador dessas notícias falsas. Um outro ponto é pensar sobre a dificuldade de se descobrir a falsidade de uma notícia também. Porque a gente tem que lembrar que nós somos uma sociedade que, de alguma forma, é vulnerável. A sociedade brasileira tem baixa escolaridade, então a representação, né, do conteúdo, da informação, é sempre colocada em segundo plano. Então nós vamos pensar sobre essas questões. E pensar sobre as ações, quer dizer, diante desse emaranhado de problemas, impacto na organização social, quebra da confiança das instituições, o niilismo crescente, o artigo 5º e a liberdade de expressão, quer dizer, como é que a gente poderia, então, resolver essa situação? Como é que a gente poderia desconstruir esse quadro? Lembrando aqui que essa parte é a proposta de solução. Tem muita gente fazendo proposta de solução, resolvendo o problema de uma forma geral. Lembra sempre que você tem que olhar para o segundo parágrafo, olhar para o terceiro parágrafo e, de alguma forma, criar saídas para aqueles problemas que você argumentou, tanto no segundo parágrafo quanto no terceiro parágrafo. Beleza? Continuando o material, você vai ver que a gente coloca uma leitura sobre a era da informação, o que significa isso no emaranhado social. A gente coloca também sobre fake news, o que é e qual é a representação dela. E depois a gente vai colocando alguns pensadores que, de alguma forma, falam sobre essa questão e que também levaria você a gerar um argumento de aprofundamento. Eu coloquei o Manuel Castells, que é um sociólogo e teórico de comunicação, falando sobre essa questão.
Coloquei o Bauman, falando também sobre o nosso modelo de sociedade, dessa comunicação em rede. Coloquei o Pierre Levy, falando sobre essa dificuldade que a sociedade contemporânea tem de viver essa pluralidade de informações e ideias que a internet vai, né, que ela nos proporciona de alguma forma. Coloquei o Thomas Clayton, que é um importante romancista americano, tem o livro O Reino da Fala, em que ele aborda essa questão, né, de alguma forma da multiplicação da comunicação. Botei o Gabriel Luceno, que é um filósofo romeno, também interessante, o argumento dele numa obra chamada Da Mentira, em que ele fala sobre essa questão de como a sociedade, de alguma forma, também convive com essa construção da mentira. Será que a gente poderia usar esses autores em alguma parte do nosso texto? Esse é o desafio aí que vocês, de alguma forma, têm para poder trabalhar o texto de vocês. Coloquei também 4 filmes que você poderia usar como referência, né, para usar no início do seu texto, para abrir a discussão com uma obra cinematográfica. E aí o nosso desafio vai ser o seguinte: a partir desse quadro, que vai aparecer logo depois da relação dos filmes, eu volto ao quadro das ideias presentes na coletânea que você poderia usar no seu texto. Então você vai pegar, na sequência aparece o projeto de texto, aonde que você colocaria cada uma dessas ideias, em que pedaço, em que parte do seu texto, já que você tem a sua estrutura, você colocaria a discussão desses pontos, que são os pontos determinantes que você vai ter que desenvolver, ok? Então nós vamos, né, trabalhar com esse desafio. Dentro desse quadro também, né, que vocês vão ver que são as bolas com as informações conectadas ao tema central, você também pode extrair daí a sua tese. Como é que você formularia a sua tese a partir dessas informações? Então são os pontos que você vai escolher para, de alguma forma, desenvolver o seu texto. Ok? Um abraço a todo mundo e vamos treinar. Vamos treinando aí o texto, usando as redes também, já que você está fazendo de forma remota, usar o computador para pesquisar. Eu estou mandando os arquivos com ideias, né, que é esse arquivo que tem a questão, e mais um arquivo com outras informações que você poderia desenvolver no seu texto. Ok? Um abraço e até semana que vem. Valeu!